Tô. Vamos lá. Então, certo. Então você diz que tem na teoria e não tem na prática esses direitos efetivados, Isso. né? Vamos lá. Como que se deu aqui no Brasil esse início da busca das mulheres para implementar esses direitos políticos? Onde que começa isso? O voto das mulheres começa onde? Então, se a gente for ver o movimento de busca das mulheres por igualdade, por direitos civis e políticos, principalmente pelo direito de voto, começa lá no século XVIII e XIX. A luta, né? A luta, A luta. que a gente chama de primeira onda do feminismo, que é o marco, é o movimento das sufragistas. Isso no mundo? No mundo, Ah, no tá, Reino no mundo, Unido. tá. Reino Unido Vamos separar começa, isso. tem França e Estados Unidos. Certo. E no Brasil, a gente tem o voto em 1932. É instituído o voto feminino no Código Eleitoral. Porém, Getúlio Vargas, aham. por isso porém, a gente tem que fazer uma ressalva aqui. O voto ele foi instituído para as mulheres que tivessem renda. E quando a gente coloca essa cláusula em 1932, uma parcela muito, muito pequena das mulheres votam. O voto feminino é instituído na Constituição de 34. Em 64, ele tá também na Constituição de 64, mas previa que as mulheres só votariam se fossem alfabetizadas. Que também em 64 era uma parcela muito pequena das mulheres que eram alfabetizadas. Mas 64 começou a ditadura, né? Sim, mas a gente tem a Constituição de 64. Que teria as eleições, teoricamente. Isso, sim, aí vem em entendi. 64... Não, na verdade, Constituição de 67, perdão. Isso, 67. Tem uma Constituição em 46, uma em 67, Emenda Constitucional 1 de 69, que é eu considero uma Constituição nova, a Emenda 1 de 69, que é que a gente tem o recrudescimento máximo da ditadura militar, é com a Emenda 1 de 69, que é considerada uma nova Constituição, que fecha Congresso e tudo mais. Mas a gente tem nessa Constituição de 67 e a previsão do voto para mulheres alfabetizadas. Então, a gente ainda não tem uma implementação do voto feminino. O voto feminino ele só vai acontecer da mesma forma como hoje é para os analfabetos, em 88. Então, é em 88 que a gente tem, de fato, uma implementação do voto feminino. Assim, irrestrito e amplo, né? Porque quando você limita primeiro para renda, você exclui uma parte significativa das mulheres. Pra mais. Depois, em 67, quando você coloca para as mulheres alfabetizadas, você também exclui grande parte das mulheres. É só em 88 que o voto feminino é colocado como um voto normal, digamos assim, né? Em 30 e pouco, então, só as mulheres que tinham renda. Mulheres que tivessem renda. E os homens aí eram liberados para todos ou só os que tinham renda? Para todos os homens. As mulheres, Já elas tinha tinham diferença. que exercer função pública remunerada. Em 34 ainda estava... O Código Civil não tinha nem vindo o Estatuto da Mulher Casada, que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Então, assim, era uma parcela muito pequena de mulheres que votavam. Quando vem em 67 pela alfabetização, a gente sabe que o Brasil, até não muito tempo atrás, a gente tinha um índice de analfabetismo muito grande. Então, excluía-se também muitas mulheres. É em 88 que realmente a gente pode dizer que esse direito civil e político é implementado totalmente no Brasil. Entendi. E quais que foram os principais marcos legais nessa conquista? É esses marcos que você está me falando? Isso é o voto. O voto, que mais? Voto de 32. Aí depois a gente tem a Constituição trazendo para as mulheres alfabetizadas em 67 e 88. E outro marco que a gente considera assim, muito importante quando se estuda um histórico de direitos das mulheres ao longo da história do direito brasileiro é o Estatuto da Mulher Casada, que é de 62, isso. Porque só para contextualizar o que era esse Estatuto da Mulher Casada. Até 1962, a mulher solteira, ela era plenamente livre para dispor da sua renda, para dispor da sua herança, para dispor do seu salário. Porém, quando essa mulher se casava, ela passava a ser relativamente incapaz. Ela precisava da autorização do marido para assumir uma função de trabalho. O marido que tinha poder de exercer... Era uma coisa que se chamava de poder marital. O marido que determinava o que seria feito com o salário dessa mulher, inclusive o marido determinava o que seria feito com a herança dessa mulher, inclusive podendo renunciar ao direito da herança da mulher. Então, quando vem em 62 o Estatuto da Mulher Casada, a mulher casada e a mulher solteira ficam no mesmo patamar de igualdade. Esse poder marital, ele acaba. Antes de 62, então, era isso que você está contando. Era isso. O homem tinha direito a todos os bens. A gerir a vida da mulher. A gerir da vida da mulher como um todo. E antes de 62, as mulheres solteiras? As mulheres solteiras antes de 62, elas eram livres. Elas não tinham. É como se assim, antes ela era responsabilidade. É aquela ideia da mulher estando sob a responsabilidade de um homem. Ela é solteira, ela é responsabilidade do pai. O pai determina sobre ela. Só que como ela era maior de idade, não tinha sentido o pai dispor sobre a renda dela.
Ela se casa, ela passa pro nome do marido. A gente até escuta isso, né? Ah, passei pro meu nome. É Sim, porque realmente até 62 você passava pro seu nome mesmo. Mas Porque então- você dispunha sobre a renda dessa mulher. Mas então, antes de 62, a mulher, ela tinha mais liberdade, então, se não fosse casada. Se não fosse casado, sim. Se não fosse casada, sim. Se não fosse casada, Em 62, o que mudou, só pra gente O entender? que mudou é que aí a mulher ela passa a decidir sobre o que vai ser feito com o salário dela, o que vai ser feito com a herança que ela recebe dela, da família dela. Ela passa a ter essa autonomia patrimonial que até então ela não tinha pela legislação. Ela não igual podia hoje, assinar né? contrato. Já não era igual hoje. Ainda não era igual hoje, né? Como assim? Você Hoje tem total liberdade. Fica à vontade. Sim, sim. Hoje tem total total liberdade. Tá, em 60, aí começou a ter os direitos ali. Isso. Se a gente for olhar no intervalo de história, 62 é um período muito curto. Uhum, claro. Muito curto. Então, assim, a gente tem que... Sempre quando a gente pensa nesses temas, e eu gosto de fazer... Sempre quando eu quero falar de igualdade de gênero, eu gosto de voltar no passado, porque eu acho que é entendendo a história que a gente entende o que a gente vive hoje. Quando eu dou aula de direitos fundamentais, eu sempre gosto de falar para os meus alunos. Ninguém chegou para uma mulher, um belo dia, olhou para ela e falou, olha... Você vai ter liberdade. Olha, você vai ter direito a voto porque eu acho que vocês merecem ter direito a voto. Todo direito, isso, direito de mulheres, direitos civis e políticos que os homens... Homens aqui eu falo no sentido homens e mulheres, né? Que a humanidade conquistou. Humanidade, humanos, aham. Foi a base... Assim, por trás de cada direito conquistado existe sangue derramado. E não é diferente quando a gente pensa na emancipação dos direitos femininos. Entendi. Certo. Fica à vontade. Então, se a gente fosse fazer aí uma linha do tempo, então em 62 tem essa mudança. Isso. Onde mais você considera uma mudança Constituição de importante? 88, sem dúvida. Aí já direto em 88. Aí a gente vai para 88. Na ditadura não teve nada assim que... Não. Na ditadura ficou aquela coisa daquela Constituição que falava que no Brasil não se poderia... Se as pessoas tinham direito à integridade física e desapareciam pessoas eram torturadas, se protegia a liberdade de expressão, mas tinha censura, enfim, era uma Constituição de mentira, né? De faz de conta. Em 88 ainda não tinha o divórcio, já tinha. Já tinha a lei do divórcio de 70, salvo engano. Certo. Thomas. Explica aqui pra gente. Por exemplo, antes as mulheres... Essa palavra é bem antiga, muita gente tá ouvindo, a gente às vezes não ouviu. Antigamente as mulheres faziam um desquite. Isso. O que era isso? Eu não me recordo muito bem dessa parte específica assim, do direito civil, mas eu sei que com a lei do divórcio, eu preciso assim... Antes não tinha nem divórcio. Né? Não tinha nem divórcio, mas essa parte assim eu realmente não me recordo de como se dava essa parte. Certo. O que foi, Juliana? Essa palavra eu nunca tinha escutado antes de fazer esse programa. Existe um movimento que foi as ondas do feminismo? Sim. São 4 ondas, pelo que eu vi? Tem teóricos que falam em 3 só, mas hoje se fala que são 4. É que é para entender realmente como se deu uma evolução realmente dessa busca de emancipação e igualdade de direitos de gênero ao longo da história. Isso em quesito de mundo. Isso em quesito de mundo. Quesito de mundo, tá. Teoria de gênero hoje se fala em feminismo por ondas. Tá. A primeira onda foi quando, aonde? Século XVIII e XIX, França, Reino Unido e Estados Unidos. E é a busca pelos direitos civis e políticos, especialmente direito de voto. Entendi. Que é o movimento das sufragistas. Tem aquele filme, As Sufragistas. É essa a primeira onda do feminismo. Direito ao voto. Buscar voto, buscar participação política. Com voto. Entendi. Inicialmente. E nos países que eram mais desenvolvidos, né? Inglaterra, França, Estados Unidos. Porque no Brasil a gente tem isso no século XVIII, mas é só em 32 que acontece no Brasil. A garantia, né? Isso, no Brasil é só em 32. Certo. Então a primeira onda foi isso. Século XVIII. Direitos civis e políticos. Esses países que você falou, direito ao voto, políticos, certo. E a segunda onda? A segunda onda já acontece lá na década de 60 e 70, que é a mulher, ela já conseguiu esse direito a voto em grande parte do mundo. E aí essa mulher, ela busca outras formas de liberdade. Aqui é uma parte muito mais de liberdade do que de direitos civis e políticos. Aqui é o momento da mulher, é a busca pela implementação de direitos reprodutivos, de acesso ao mercado de trabalho, de igualdade no tratamento nas relações sociais. A preocupação da mulher é muito mais isso. É uma mulher que começa a se preocupar com lazer, com diversão, porque até então... Liberdades, né? Liberdades, isso não era algo como visto... Como que a mulher poderia ter, sabe? A mulher não poderia ter controle sobre essas coisas da vida. A mulher era aquela visão... De procriar.
Não só de procriar, mas ser aquela mulher que vai se dedicar ao cuidado da casa, uma mulher que até vai para uma faculdade estudar, mas ela vai se dedicar a áreas mais de cuidar de serviço, ser uma professora, uma auxiliar do esposo. Ela não é uma mulher que buscava até então ocupar um cargo de liderança, que buscava ser uma advogada, uma engenheira, uma médica. Era mais ligado a isso. Então, vem na década de 60 e 70... essa busca por mercado de trabalho, direitos reprodutivos é muito forte aqui. Em qual país que é mais forte aqui? Aqui também é nos Estados Unidos que aparece. Estados Unidos é pioneiro nisso, então. Isso, Estados Unidos é pioneiro. Inclusive, o precedente do Roe versus Wade, que é o precedente da descriminalização do aborto dos Estados Unidos, ele é de 73. Ele é bem nessa época dessa luta pelos direitos reprodutivos femininos. 73 agora, já, 1973. 1973. Então a segunda onda foi bem aí. Sim, bem recente. Ah, Bem tá, recente. bem aí. Bem recente. Demorou aí uns 100 anos de uma pra Isso, outra. 100 anos. Que é aí que a mulher vai começar a ter interesse nessas temáticas. Nessas temáticas não, né? Nessas áreas, que para os homens sempre foi muito comum. Mas elas começam a buscar isso. Principalmente igualdade no mercado de trabalho. Antes as mulheres não podiam nem trabalhar? Não, a mulher trabalhava. Mas, assim, o que a gente tem hoje de diferença salarial, naquela época era muito mais. Uhum. Então, as mulheres buscam, quando a gente fala de acesso ao mercado de trabalho, não é acessar o mercado de trabalho. É acessar esse mercado de trabalho igualdade. e ter nesse mercado de trabalho um tratamento de igual para igual. Então, as mulheres despertam para isso. Entendi. Certo. Ok, e terceira onda? A terceira onda, ela já é de 90 a 2000, que aí a gente fala de interseccionalidades no feminismo. No movimento feminista. Intersexualidade? Interseccionalidades. O que é isso? Interseccionalidade é você pensar que a realidade, por exemplo, da mulher branca é uma, da mulher preta e parda é outra, da mulher indígena é outra, da mulher LGBT é outra. Você pensar a mulher dentro dos grupos sociais de vulnerabilidade que elas fazem parte. Antes não se pensava nisso? Não, você pensava na mulher como um todo. São problemas diferentes, são formas de enquadramento diferentes. Se você pegar hoje o problema que atinge a mulher negra e parda, é muito diferente dos problemas que atinge a mulher branca, mesmo que em mesmo patamar de igualdade econômica. É diferente. Inclusive, dados do IBGE comprovam que a mulher preta e parda, ela dedica mais tempo ao trabalho doméstico, ela tem menor acesso à educação e elas são mais vítimas de crimes de feminicídio que as mulheres brancas. Então, quando a gente fala... Hoje, isso. Dados do IBGE de 2016. 2016, 2018. Então, quando a gente fala hoje em interseccionalidade, é esse olhar para a mulher dentro da situação de vulnerabilidade que ela faz parte. Dentro do da grupo realidade vulnerável dela. que ela faz parte, isso. Entendi. Certo, daqui a pouco nós vamos falar como que cada uma dessas ondas influenciou no Brasil. Isso, no Brasil a gente tem tudo de 30 para frente e tudo de 80 para frente. E a quarta onda? A quarta onda, a gente, assim, os teóricos que estudam o tema, né, as teóricas, tem mais teóricas do que teóricos, que estudam o tema, dizem que essa quarta onda seria pensar o movimento feminista, o movimento de igualdade de gênero dentro dessa sociedade digital. Então, tem assédio em todas as modalidades, assédio moral, assédio sexual. Fala-se também em seguir buscando essas igualdades, mas o enfoque maior é pensar na proteção dessa mulher dentro desse mundo digital. Seria bem recente, então. Aí se fala de exposição, de objetificação do corpo feminino em vídeos, em vazamentos, essas coisas que acontecem com uma certa frequência, sabe? Certo. Então, essas 4 ondas é o que tem de estudo. Isso. Mas assim, é mais unânime se falar em 3. Mas se fala em uma quarta. Essa quarta não se fala. Não, essa quarta ela não é consenso. unanimidade, não é um consenso. Para muitas pessoas, ela estaria na terceira onda. Isso, a gente tá na terceira onda. E na terceira onda também se incluiria a luta contra o assédio, uma maior proteção à mulher no ambiente virtual. Aqui na quarta onda, na terceira onda, se fala também da representatividade política, né? Não só falar do direito ao voto, tá? Ela tá participando, ela tá colocando o nome em eleições. Então, nesse momento da terceira onda, também se vê uma preocupação muito grande nesse sentido. Certo. E você consegue fazer para nós assim um paralelo? Onde que cada uma delas entra no contexto brasileiro? A primeira onda, por exemplo. No contexto brasileiro, a gente tem a primeira onda ali na década que
só confirmando... E lá aqui, nos Estados mas- Unidos, por exemplo, foi um século atrás. Isso, é bem antes. A Bem gente tem antes. um movimento sufragista no Brasil, que